Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Vamos dar continuidade a essa nossa série de resoluções de questões de concurso e agora vamos focar um concurso que acontece esse ano também, que é o concurso do Banco do Brasil, né? Aí vocês vão perceber que as questões são de um nível um pouco mais elevado, realmente as questões são bastante caprichadas e aí requer bastante a nossa atenção, tá certo? Então, vamos resolver essa, gente? Olha só. É uma questão de porcentagem especificamente, né? Fala em um investidor e tal, é uma questão de porcentagem, né? Aparentemente de juros, mas ela é, em essência, uma questão de porcentagem. Vamos lá? Vamos fazê-la? Um investidor aplicou certa quantia em um fundo de ações. Nesse fundo, um terço das ações eram da empresa A, metade, né, um meio eram da empresa B e as restantes, as ações restantes da empresa C. Em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%, das ações da empresa B diminuiu 30% e o valor, né, das ações da empresa C aumentou 17%. Ponto. E aí ele pergunta o seguinte, em relação à quantia total aplicada, ao final desse ano, esse investidor obteve, aí vem 5 itens, né? Um deles certamente é o correto. Vamos trabalhar, gente? Vamos fazer? É uma questão bastante interessante e requer realmente bastante a nossa atenção. Bom, vamos chamar então de C a quantia aplicada, tá certo? Essa é a quantia que ele aplicou. Ele dividiu essa quantia em 3 fundos de ações diferentes, né? Um fundo A, o B e o C. Ele fala o seguinte, na empresa A foram aplicados a terça parte, não é? Isso foi aplicado um terço das ações, a aplicação, quem aplica um terço das ações está aplicando, dentro de um capital C, está aplicando C sobre 3. Na empresa B foram aplicados a metade, ou seja, C sobre 2, perfeito? E na empresa C, cabe agora a gente calcular o que foi aplicado na empresa C. Vamos ver? Olha só, ele tinha um capital, aplicou um terço numa empresa, um meio na outra e o restante, né, aplicou numa terceira empresa. Vamos calcular esse valor. Olha só, achando o MC aqui, gente, né? Trabalhando o MC entre 3 e 2 é 6, não é isso? Ó, 6 por 1, aqui tem o denominador 1, 6 por 1 dá 6. 6 por 3 dá 2, 6 por 2 dá 3, e aí eu tenho então, ó, 6C sobre 6, já igualando os denominadores, menos 2C, menos 3C. Isso vai me dar um total de 6C sobre 6, menos 5C sobre 6, C sobre 6. Ou seja, quem aplicou um terço aplicou metade, o restante para completar o capital é igual à sexta parte, C sobre 6. Então concluímos até agora que na terceira empresa ele aplicou um sexto do capital. Então aplicou um meio numa, um terço noutra e um sexto na terceira empresa. Tá claro isso? Então, vamos lá? Vamos continuar? Aí eu quero recordar com vocês um detalhe bastante interessante para a gente lembrar bonitinho, esse negócio aqui chamado fator multiplicativo. E até confesso a vocês que eu não gosto desse termo, não, mas é o nome realmente usado, né? O fator multiplicativo. Porque, afinal de contas, todo fator é multiplicativo, né? Todo fator se presta a multiplicar, certo? Não existe falar em fator sem ter ligado a ele uma multiplicação. Bom, desculpem a tosse. Vamos lembrar então o que é fator multiplicativo, né? Vamos ver o seguinte, olha só. Um aumento de 20% em um capital C, esse é um exemplo, não tem nada a ver com o nosso C lá de cima não, tá? Só para ficar o capital C, tá bom? Um aumento de 20% em um capital C equivale a multiplicar esse capital por 1,2. Vamos explicar isso por quê? Olha só, eu tenho um capital C, se esse capital recebe um aumento de 20% sobre ele, claro, né, 20% de C, o que eu passaria a ter? Ó? C mais 20 por 100, agora eu substituí o 20% na sua forma fracionária, 20 sobre 100 do capital C. Então, DC, lembra que esse D vira multiplicação, então fica 20 centésimos de C. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, vamos igualar denominadores, né? Isso ficaria assim, ó, 100C mais 20C, já multiplicando C pelo 20, ó, 100C mais 20C sobre 100, isso vai dar 100C sobre 20, olha o que é que ficou, ó, 120C sobre 100, e isso a gente simplificando ambos por 100, para sumir esses dois zeros, né, para deixar de ser uma fração, eu teria 1,2C. Ou seja, um aumento de 20% em um capital equivale a multiplicá-lo por 1,2. Tá claro isso? Perfeito? Esse é o nosso fator multiplicativo, quer dizer, um aumento de 20% equivale a aplicar o fator multiplicativo 1,2.
1,2, 1,2, tá certo? Vamos ver agora uma outra situação. Uma redução de 30% em um capital C equivale a multiplicar esse capital por 0,7, 0,7. Esse é o fator multiplicativo. Vamos mostrar por quê? Olha só, eu tenho capital C, menos 30% de C, o cálculo é exatamente lá em cima, só que aqui é menos, né? Então eu teria aqui, ó, C menos 30 sobre 100 vezes C, né? Isso, 30 por 100, tá? Vezes C, 30%, né? Eu teria então, olha só, 100C menos 30C, eu teria 70C sobre 100, simplificando ambos por 2 para desaparecer o denominador, né? Vou voltar duas casas, perfeito? Ó, 0,7C, 0,7. Então, quando acontece uma redução de 30% em um capital, perfeito? O fator multiplicativo é o 0,7. Quer dizer, quando há um aumento, esse fator multiplicativo é 1, alguma coisa. Perfeito? É maior que 1. Quando há uma redução, esse fator multiplicativo é menor que 1, é 0, alguma coisa. Tá certo? Então vamos ver se a gente pode escrever já interpretando o nosso problema. Você lembra que o lote de ações, né, da empresa A, em que ele aplicou 1/3, aumentou 20%. Então eu multiplico pelo fator, né? Multiplico pelo fator multiplicativo 1,2, 1,2. O segundo lote, a metade das ações, não é isso? No segundo lote, na empresa B, ele diminuiu 30%. Multiplico isso pelo fator multiplicativo 0,7. A terceira empresa, eu nem dei o exemplo, que ficou claro, né? Um aumento de 17% equivale a multiplicar o capital por 1,17. Esse é o meu fator multiplicativo, tá? Esse é o novo, daqui está saindo o novo capital dele. Perfeito? Vamos ver quanto dá isso? Ó. 1,2 vezes C dá 1,2C sobre 3, 0,7C sobre 2, mais, ó, 1,17C sobre 6. Vamos ver então? Vamos simplificar. 1,2C sobre 3, isso dá 0,4C. 0,7C sobre 2, isso dá 0,35C. Mais 1,17C dividido por 6, isso vai dar 0,195. Esse é o capital da pessoa, né? Do nosso investidor. 0,4C mais 0,35C mais 195C. No final de um ano, olha só o que ele vem a receber, 0,945 vezes o seu capital. Vamos ver se isso aí equivale a prejuízo ou equivale a lucro. Eu já estou percebendo que é prejuízo, hein, gente? Se desse 1, ele não teria nem tido lucro nem prejuízo. Deu menor que 1, certamente ele teve prejuízo, e falta-nos agora calcular que prejuízo é esse. Vamos ver então? Olha só, se o capital ficou multiplicado por 0,945, vamos ver, vamos ler primeiro esse número. Ó. Isso aqui se lê 945 milésimos, perfeito? Vamos dividir por 10. Só para eu ficar com o denominador 100. Vocês vão entender por que já já. Ó. Eu dividindo ambos por 10, vai sumir um zero daqui ficando 100, e aí vou andar com a vírgula que está nesse ponto logo após o 5, ele vai ficar logo após o 4. Eu vou ler 94,5 por 100. 94,5 centésimos, 94,5 por 100, que a gente sabe que é o mesmo que porcento, 94,5%. Então, o capital do nosso investidor se reduziu a quanto? A 94,5%. O capital não era, originalmente, não é sempre 100%, o capital era de 100% e se reduziu para 94,5%. E com isso teremos um prejuízo, claro, ele reduziu o seu capital. De quanto é esse prejuízo? 100% capital original, menos o capital atual 94,5%, 94,5%, isso nos dá 5,5% de prejuízo. Perfeito? O capital dele diminuiu. Se diminuiu, ele teve prejuízo. Perfeito? Então, nossa resposta certa, 5,5. E isso nos leva à resposta certa, que é o item A, letra C. Perfeito? Vamos até voltar lá em cima para a gente ver a letra C bonitinha lá. Olha aqui, ela aqui, ó. Prejuízo de 5,5%. Tá claro? Aqui falou em lucro, aqui falou em lucro, aqui falou em prejuízo, mais de 12,4%, prejuízo 16,5%, e a nossa resposta correta é um prejuízo de 5,5%. Perfeito, gente? É uma questão trabalhosa. Você vê que as questões do Banco do Brasil já têm um grau de dificuldade bem maior em relação às questões que nós estávamos vendo da Casa da Moeda, né? Essa questão é a nível de ensino médio, né? Isso já não é ensino fundamental como era o nosso
as nossas questões, a maioria pelo menos, né, do concurso da Casa da Moeda. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática Muito Fácil e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Ambos aguardam a visita de você. Espero que essa videoaula tenha sido útil aos amigos e em breve retornaremos com uma nova videoaula, provavelmente ainda mexendo com questões já aplicadas pelo Banco do Brasil. Muito obrigado e até lá.